A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Hoje é mais um dia de discipulado, eu tenho algo para compartilhar com você. Lembra, o que eu tenho compartilhado é aquilo que Deus tem me dado a partir daquelas coisas que eu vejo. Então, a gente olha a palavra de Deus, lembra, os pastores foram levantados para aperfeiçoar os santos. Eles são instrumentos de Deus para isso. E quando você vê um santo, ou os santos, não vivendo de uma forma aperfeiçoada, então entra o pastor para trabalhar, para ajudar, para ser instrumento de Deus para aperfeiçoá-lo. E no meio dessas provações todas, pelas quais nós temos passado, dá para perceber quem é mais maduro, quem é mais perfeito, quem avança mais e tudo. E aquilo que é possível falar para que abra o entendimento para a pessoa se posicionar, é isso que eu tenho feito. E hoje eu quero compartilhar com você algo muito importante para a sua vida, para a minha vida, para a vida nossa em comunidade, para o seu propósito de vida. Amém? Então, enquanto a gente dá um tempo para que todo mundo entre, você se prepara agora, por favor, sente-se, concentre-se no que eu vou falar, tira toda a distração do lugar, se tem uma porta aberta, fecha, se tem um barulho, peça para parar, mas você aí, sente-se para você ouvir a palavra de Deus. É importante você dar valor a esse momento, não se distraia com nada, né? Desligue seu celular, qualquer barulho, qualquer coisa, alguma coisa que toque, que chame a sua atenção. Então para agora em nome de Jesus para você ouvir a palavra como um todo. Por quê? No final dessa palavra você precisa fazer uma escolha. O que você vai fazer com ela? Você vai dispensá-la? Você vai desprezá-la? Você vai assimilá-la? Você vai abraçá-la? O que você vai fazer? Então você precisa prestar atenção para você tomar essa decisão no final. Amém? Por hora eu quero orar por você agora, para que o Senhor nos dê revelação. Tanto para mim que estou ministrando, quanto para você que está ouvindo. Porque nós precisamos ser movidos pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor dê revelação a quem está me vendo e ouvindo. Que a Tua palavra penetre, que ela possa produzir aquilo para o qual ela foi liberada, em nome de Jesus. Senhor, me ajuda a ter exemplos, palavras naturais que representem verdades espirituais, em nome de Jesus Cristo. Precisamos, necessitamos agora da revelação do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero ler com você uma passagem que está aqui na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3. Então veja, aqui eu vou externar para você uma preocupação do apóstolo Paulo com a sua vida e com a minha, com a vida da igreja. E que é muito importante, se o apóstolo Pedro, aquele que liderava os discípulos, aquele que andou com Jesus, ele estava preocupado com isso, então imagino que deve ser também a sua preocupação e a minha. E vamos ver o que Pedro diz. Então está aqui na segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, a partir do verso 3 até o verso 10. Olha o que ele diz. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas, que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos tornei coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Agora olha o que ele fala. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Oh, aleluia!
Esse era o desejo do apóstolo Pedro, esse é o meu desejo na sua vida, que você não tropece em tempo algum. E nós estamos em tempo de tropeço. Muitas provações, muitas dificuldades, muitas tribulações. E nós não podemos tropeçar, principalmente em tempos como esse. Porque no meio de uma provação, se você tropeça, imagina o estrago que isso não pode ser. E Pedro está aqui explicando isso e falando como que eu e você não vamos tropeçar. Então ele fala uma série de coisas, relembrando que você foi chamado, que você foi escolhido, que você foi vocacionado, que Jesus já morreu por mim, por você, já aniquilou os pecados e que eu e você, de uma forma diligente, ou seja, de uma forma eficaz, de uma forma eficiente, devemos investir nas nossas vidas espirituais, porque a preocupação dele era o quê? Que você e eu não nos tornemos inativos, ou seja, passivos, quietos, parados. Eu estou falando, não fique inativo e nem infrutuoso, ou seja, ele está desejando que eu e você demos frutos. Eu vou te falar uma coisa, dar fruto, frutificar, isso é consequência de uma vida saudável diante de Deus. Todo mundo que está vivendo conectado no Senhor, Jesus diz isso lá em João 15. Então ele fala, aqueles que estão conectados em mim, dá fruto. É o normal, é a normalidade. Eu e você fomos vocacionados, chamados para frutificar, para nos multiplicar. Então isso é importante acontecer na sua vida e na minha. Nós estamos aí com um projeto de avançar, de conquista, de frutificar, de multiplicar, de conquistar pessoas, de testemunhar para pessoas, de curar pessoas, para que a igreja do Senhor se solidifique a cada dia mais e cresça. E cresça. Por quê? Paulo, Pedro, João, Jesus, estavam todos preocupados com isso. E Pedro está aqui falando, eu estou escrevendo para que você não fique inativo, que você não fique parado, que você não pare a sua vida cristã, que você avance na sua vida cristã, que você frutifique, que você não seja uma árvore que não dê fruto, muito pelo contrário, que você seja uma árvore que dê fruto. Ele está falando isso. E aí olha o que ele diz aqui, uma coisa muitíssimo importante, que é o alvo do que eu quero compartilhar com você hoje. Então veja, a preocupação dele é eu e você não sermos inativos e nem infrutuosos. E aí ele fala, pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo o sol que está perto. Então veja, o que Pedro está falando? Que o fato das pessoas se tornarem inativas e infrutuosas é consequência de cegueira. A pessoa não está enxergando as coisas da forma correta. Ela talvez tenha misturado o que o mundo prega, ou o que às vezes doutrinas estranhas à palavra de Deus as pessoas falam, e ela acha que é normal ela viver uma vida sem fruto. Ela acha que é normal ela viver uma vida passiva, inativa, sem avançar, sem crescer, sem frutificar. Ela acha que é normal isso. E Pedro está falando que essa pessoa é cega, porque ela não está enxergando com os olhos de Deus. Ela não está enxergando de uma forma divina. E aí ele dá o exemplo do que é ser cego. Ele deixa claramente aqui. Primeiro ele coloca que a razão, a causa da inatividade e de não ter fruto, a esterilidade, é cegueira. E aí ele dá uma definição de cegueira que é muito importante. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo o sol que está perto. É evidente que aqui ele não está falando da cegueira literal. Ele está falando de uma cegueira espiritual. E ele diz que a cegueira espiritual, ela se caracteriza por aqueles que só enxergam perto de si. Ou seja, eles não conseguem ver além. Eles não têm um rumo espiritual. A eternidade não é algo claro para eles. Ele só vê o aqui e o agora, ele só vê aquilo que está perto. Ele só vê o emprego dele, ele só vê a saúde dele, ele só vê o casamento dele, ele só vê o que ele está envolvido, é o carro dele, a casa dele, ele só está vendo isso. Ele está chamando que essas pessoas são cegas, porque elas só vê o que está perto. Elas não conseguem olhar para Jesus, elas não conseguem olhar para a eternidade, elas não conseguem enxergar o propósito divino. É o que Pedro está falando. E aí, ele diz de outra forma, que as pessoas cegas, então elas estão perdidas. Por que elas estão perdidas? Porque elas não têm um rumo, porque elas não vê lá na frente. Elas só estão... Então imagina uma pessoa infelizmente cega, ela anda com aquela varinha, com aquela vara ela vai tocando e vai vendo, então só o que está em volta. Ela não vê o que está depois da rua, ela não vê o que está na outra quadra, ela não vê o final do caminho, ela só está vendo aquilo que ela consegue tocar, sabe? Não é boa coisa andar perdido. E na verdade eu quero falar sobre estar perdido. E a palavra de Deus,
tem aqui em Lucas, capítulo 15, um capítulo inteiro falando sobre estar perdido. Então, Jesus falando sobre isso, Jesus deu 3 exemplos aqui de pessoas perdidas. Então, aqui Lucas capítulo 15, eu não vou ler todo o capítulo, né? É grande, mas eu vou lendo algumas partes aqui à medida que eu for compartilhando com você. Então, aqui, a partir do verso 1, diz o seguinte, Lucas 15. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. E aí Jesus fala 3 parábolas, falando das pessoas perdidas, e aí falando para os fariseus o seguinte, vocês acham que não estão perdidos? Eu estou aqui pregando para aqueles que são perdidos. Eu vim para achar as ovelhas perdidas. E aí ele dá 3 tipos de gente que estão perdidos. O primeiro exemplo que ele dá é da ovelha perdida. O exemplo da ovelha perdida, ele está falando de alguém que se perdeu, a ovelha que se perdeu do bando, que se afastou do bando, se perdeu e não sabe voltar. Então, essa parábola toda, de uma forma muito simples, nós podemos falar que são aquelas pessoas que se afastaram do reino de Deus, se afastaram da célula, do culto e tudo, estão perdidos, nem sabem como voltar. Sabe o que é que eu e você devemos fazer? Está exemplo aqui nessa parábola. Eu e você vamos atrás, nós que conhecemos o caminho, que não estamos perdidos, então vamos buscar essas pessoas. Vamos atrás dessa ovelha perdida, vamos achá-la, vamos levar o amor de Deus, a reconciliação, a restauração, vamos atrás para falar para elas qual é o caminho da volta. Às vezes elas estão perdidas assim, condenadas, acusadas, culpadas de alguma coisa que tenha feito, acha que Deus talvez não vai mais olhar para elas e tudo. Eu e você, cabe a você e a mim ir atrás. Porque o pastor foi atrás dessa ovelha, largou as outras e foi atrás de buscar aquela que estava perdida, porque ela não sabia voltar. Tem gente querendo voltar, está precisando só que você vá atrás, que você ministre, que você se importe com ela, que você vá lá e a busque. Essa é a primeira forma de estar perdido. Ou seja, você está perdido e sabe que está perdido e não sabe o caminho de volta. Porque essas pessoas que se afastaram sabem que estão perdidas, mas elas não sabem voltar. Mas aí ele fala da dracma perdida, que é alguém que tem valor, que é alguém que, por exemplo, todo ser humano tem valor para Deus, porque Jesus morreu por todos. Então é um ser humano que tem valor, que nem sabe que está perdido. A dracma foi perdida dentro da casa. Isso aponta para quê? Para que eu e você possamos dar testemunho para aqueles que estão perdidos, mas não sabem que estão perdidos. Eles não têm nem ideia de que estão perdidos. Então nós vamos lá testemunhar para eles. É tempo disso. Testemunhe para essas pessoas que estão com medo. Testemunhe para essas pessoas que não sabem o que fazer, estão vivendo angustiadas, estão vivendo sobre o controle do medo, sendo presas de preocupações e angústias. Vamos testemunhar para essas pessoas, para que essas pessoas perdidas sejam encontradas e haja alegria no céu, haja alegria na igreja, porque nós estamos restaurando essas pessoas, estamos incluindo elas no reino de Deus. Esse é o segundo exemplo de perdido. Mas tem um exemplo aqui na palavra de Deus, que eu considero o exemplo mais importante para nós nesse momento, que é o que eu quero compartilhar com você, que é a parábola do pai amoroso. A Bíblia, alguém colocou um nome de parábola do filho pródigo. Eu acho que quando fala parábola do filho pródigo, diminui muito a parábola, porque ela é muito mais do que o filho pródigo. Aqui é um pai, o foco é o pai, é o amor do pai, é a casa do pai, esse é o foco. E ele tem 2 filhos, um deles é o filho pródigo. Essa parábola fala também de perdidos, mas aqui é um perdido diferente. Aqui é um perdido, os 2 filhos desse homem estavam perdidos, mas não sabiam que estavam perdidos, muito pelo contrário, achavam que sabia. Eles achavam que tinha visão, eles achavam que eles conseguiam enxergar as coisas, eles não tinham a mínima noção de que estavam perdidos. Porque eles estavam na casa do pai, mas os 2 estavam perdidos. E eu me preocupo com isso hoje, com você e comigo. Porque eu imagino que talvez essa situação é a que mais acontece hoje dentro da igreja. Pessoas dentro da igreja que estão perdidas. E nós precisamos identificar isso. Você precisa deixar que o Espírito Santo fale com você. Eu preciso deixar que o Espírito Santo fale comigo para saber se eu e você não estamos incluídos aqui, nessa parábola. Então vamos ver o que essa parábola diz. Então aqui está em Lucas capítulo 15,
a partir do verso 11, vai até o verso 32 essa parábola. E você conhece essa parábola? Eu não vou ler todos esses versículos, mas eu vou aqui te falando. Mas vamos ler uma parte aqui primeiro. Então, veja, continuou, verso 11 de Lucas 15. Jesus falando, continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte de bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Então veja, esse filho estava perdido, o pai falou, mas ele não sabia que estava perdido quando tudo começou. E aí, quais são os sinais que aqui a gente vê que alguém, veja que ele estava dentro da casa do pai. A casa do pai aqui fala da igreja, a igreja é do Deus vivo, ou seja, é a casa do pai, a família de Deus é a igreja. O que nós chamamos de igreja é a família de Deus, é a casa do pai. Então veja, ele estava na casa do pai, mas estava perdido, e ele demonstrou sinais disso. Pode ser que eu e você estejamos na mesma situação e às vezes não sabemos, mas pelos sinais nós vamos descobrir. Quais foram os sinais que dá para perceber que aquele filho estava perdido? O pai sabia que estava perdido, mas o filho não sabia que estava perdido. Quais foram os sinais? Então a primeira coisa, aquele filho, ele era cheio de si. Ele tomou decisões e ele achou que ele sabia o que podia fazer. Ele não era aquele cara que aprendia com o outro. Ele não era aquela pessoa que aceitava orientação. Ele não aceitava nem a orientação do pai. Ele saiu da casa do pai porque ele olhava para o pai e achava que aquela casa não era bem daquela forma que deveria ser conduzida e que tinha coisas lá fora melhor do que a própria casa. Então ele era cheio de si. Segundo, ele pediu a herança para o pai e o pai ainda era vivo. Então veja, quando alguém está vivendo assim, cheio de si, eu sei fazer, não, isso não é assim, isso não pode ser feito assim, isso tem que ser feito assado, não sei mais o que e tudo, mas ele é inativo e infrutuoso, porque veja que Pedro estava falando, a pessoa é cega, ele é perdido, ele se torna inativo e infrutuoso. Estou falando para essas pessoas, porque se você está frutificando, se você é uma pessoa posicionada, então você está ótimo. Mas e se não é? Pode ser que você esteja perdido. Era o caso desse filho pródigo. Estava dentro da casa do pai, cheio de si, pediu a herança, o pai ainda vivo. Sabe, nem conseguiu respeitar o próprio pai. Pediu a herança. O pai deu. E ele ficou ali na casa do pai com aquela herança, desfrutando dela. Passado algum tempo, ele saiu. Por que ele saiu? A visão dele era completamente equivocada. E ele pensava que estava certo. Que fora era melhor do que na casa de Deus. Quantas pessoas você já ouviu falar o seguinte? O ímpio vive melhor do que eu. O ímpio tem um carro, o ímpio tem uma casa, o ímpio não sei mais o que, não sei o que, tem um plano de saúde, ele viaja. Então ele olha lá fora e vê e pensa, a visão dele é que lá fora é melhor do que a casa do pai. Cuidar da sua própria vida fora é melhor do que ser cuidado pela igreja dentro. Essa era a visão desse filho. Ele não conseguia ver que a casa do pai era o melhor lugar. Cego. E aí qual foi a consequência disso? Qual é a consequência dessa cegueira desse filho? Ele saiu e foi fazer aquilo que ele imaginava, que ele enxergava que era bom, mas ele só enxergava o que era perto dele. Qual foi a primeira coisa que aconteceu? Perdeu a herança.
A herança acabou, porque ele usou ela de forma dissoluta. E aí o que aconteceu? Veio uma fome logo depois. E essa fome, ele passou fome, sabe por quê? A herança era o que iria suprir ele na fome. A fome viria de todo jeito naquele país. A fome ia acontecer e pegou todos daquele país. Mas se ele não tivesse gastado a herança de forma dissoluta, a herança iria sustentá-lo. Mas não, ele gastou de forma dissoluta, porque era cego. Era cego. Então ele gastou de forma dissoluta. Então veja, a herança que era para sustentar, não tinha. Aí o que aconteceu? Ele passou fome. E aí sabe o que aconteceu com a vida dele? Ele foi perdendo seus valores, a ponto dele ser colocado depois para cuidar de porcos. Você sabe que para um judeu esse era o fim da humilhação, o fim do fundo do poço. Isso foi o que aconteceu com ele. Por quê? Porque era cego, mas achava que enxergava. Mas as consequências foram essas: perdeu a herança, passou fome, passou necessidades sem precisar passar por necessidade. Então esse é o primeiro cego. Mas a Bíblia fala do segundo irmão, que também era cego. Está aqui, a partir do verso 25. A partir do verso 25 fala o seguinte: ora, então o filho mais novo volta, o pai restaura tudo, faz festa, e aí, a hora que o filho mais velho chega, olha o que acontece. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava a aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: o que era aquilo? E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então olha o que acontece. Aqui é o filho mais velho, cego também, perdido também. Só que ele era um perdido dentro da casa, o outro foi um perdido que saiu e se perdeu mais ainda fora. Esse não, era um perdido dentro da casa que não saiu. Lembra que o filho pródigo era perdido dentro da própria casa. O filho mais velho também perdido dentro da casa. Os dois eram perdidos dentro da casa. E aí um saiu, perdeu tudo. O outro ficou. Quais foram os sinais que dá para ver que ele era perdido? Porque ele não era frutífero. Ele era um cara infrutuoso. Era um cara inativo, estava lá dentro da casa. Então a primeira coisa, a Bíblia fala claramente que ele fala para o pai: esse teu filho. Então, ou seja, ele era alguém que se julgava melhor do que o outro irmão. Ele é alguém que criticava o outro irmão dentro de casa. Ele achava que o irmão dele mais novo era alguém assim de menor valor, de menor importância, que o que ele fazia não era muito importante dentro da casa. E ele se considerava superior, a ponto de nem considerar o irmão como o irmão dele. Ele fala para o pai: esse teu filho. Ele não falou esse meu irmão, esse teu filho, ou seja, não tem nada a ver com ele. Meu Deus do céu, como que alguém pode viver na casa de Deus e desconsiderar os próprios filhos de Deus? Não, esse pratica tal coisa, não, ele faz isso, não gosta da cara dele, não sei mais o que, e desconsidera. É o que ele faz. Isso é cegueira. Isso é cegueira. Ele não entende que é uma família. Ele não entende que todos estão ali, todos precisam ser ajudados e todos precisam de ajuda. Ele não entendia isso. Mas, olha o que ele disse para o pai. Isso aqui é importante eu ler para você, para repetir novamente. Ele falou o seguinte: mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo. Ou seja, ele tinha uma visão errada do pai. Ele achava que o pai era um chefe dele. Ele achava que o pai era dono de uma empresa e ele era um empregado da empresa. Ele servia, ou seja, ele era um trabalhador para o pai. Ele não era filho. Ele não vivia dentro da casa como um filho, desfrutando e cuidando das coisas do pai como se fosse dele. Não, ele trabalhava para o pai, ele servia o pai. Então, ele era cego, ele não sabia quem ele era.
Ele nem sabia quem o pai era. Esses eram sinais da cegueira dele. Qual foi a consequência dessa cegueira? Lembra, o filho pródigo, o que aconteceu? A consequência foi sair e perder a herança. Sair e passar fome, sair e perder seus valores, sair e se humilhar e ir para o fundo do poço. Isso foi o que aconteceu com o filho pródigo. Foram os sinais da cegueira do filho pródigo. Mas quais são as consequências da cegueira do filho que estava dentro? Ele não desfrutava da herança. O outro destruiu a herança. E o filho mais velho não desfrutava dela. Estava lá, mas não desfrutava. Oh, Jesus! Ele era aquela pessoa que tinha um monte de desejos dentro, que ele não expunha para o pai, que ele não apresentava diante do Senhor, que ele passava desejos sem realizá-los dentro da casa do pai, vendo as coisas, desejando as coisas, mas não desfrutava e nem expunha, nem abria o seu coração e nem pedia ao pai, não falava nada. Sabe? Qual foi a consequência disso? Não desfrutou da herança. Era dele, mas não desfrutou. Um perdeu a herança, o outro não desfrutou da herança. Então veja, a consequência da cegueira, tanto do filho pródigo quanto do filho mais velho, tem a ver com a herança. Nenhum dos dois ficou com a herança. Nenhum dos dois desfrutou da herança. Então a herança é algo muito importante. E a consequência da cegueira é que você não desfruta da herança. E aí eu vou te falar, que herança é essa? Qual é a herança que você e eu temos, nós que nos convertemos, nós que somos filhos de Deus? O que é? A Bíblia diz que Jesus conquistou uma herança na cruz para mim e para você. A obra do Calvário não só resolveu o seu problema de pecado, não só aniquilou os seus pecados, não só te livrou da morte. Jesus não só morreu a sua morte, mas quando Jesus ressuscitou, Ele trouxe uma herança para mim e para você, para que eu e você possamos desfrutar. Que herança é essa? Que os dois filhos que estavam na casa perdidos não tinham acesso a ela, não desfrutou dela, perdeu ela e não desfrutava dela. Vou te falar o que é essa herança. Essa herança é o poder de Deus, uma das coisas, uma faceta dessa herança é poder. Então quando você não está fluindo no poder de Deus, quando você não expulsa um demônio, quando você não cura pessoas, quando você não fala em línguas, quando você não experimenta do sobrenatural de Deus, eu quero te falar, você está perdendo a herança, você não está desfrutando da herança. Sabe, você precisa de uma direção divina, mas o poder de Deus não flui para te dar a direção. Você começa uma coisa e ela não vai para frente, está faltando poder, o diabo entra e para você, está faltando poder, ou seja, você está perdendo a herança, não está desfrutando da herança. Se está assim, é porque está certo, está perdido. Dentro da casa de Deus, dentro da casa do Pai. Uma outra faceta da herança, prosperidade. Tem gente que está na miséria, não precisa estar na miséria. Por quê? Porque faz parte da herança prosperidade. Aqui eu estou falando de coisas materiais. É um emprego, é uma empresa, são os recursos para você viver, são para você comprar um carro, comprar uma casa, você desfrutar, você sair, você passear, comprar uma roupa, sabe, passear, jantar com sua esposa, com seus filhos, alguma coisa, sabe, isso faz parte da herança. Fala, pastor, então alguém levou a minha parte. Pois é, isso significa que você está cego, significa que você está perdido dentro da casa do Pai, porque não desfrutar da herança é a consequência primária, mais importante, daquele que está perdido dentro da casa do Pai, daquele que é cego, não desfruta da herança. Família, tem gente que está orando para casar, não consegue casar. Tem gente que está orando para os filhos serem conectados. Tem gente que está orando, casou, mas agora não consegue conectar, vira uma briga, não consegue desfrutar desse casamento, está perdendo a herança da família, da restauração. É uma promessa que quando o Senhor viesse, restauraria o coração dos pais, dos filhos dos pais, ou seja, conexão. Cadê a conexão? Perdeu, está perdendo a herança. Se a sua família é uma família que você não desfruta, eu quero te falar, você está perdendo a herança. Você está perdido, às vezes está cego dentro da casa do Pai. O que mais tem a ver com a herança? Alegria. Irmãos, quantos crentes eu tenho encontrado tristes, mas a alegria faz parte da herança, que o reino de Deus é alegria no Espírito Santo. Se a pessoa não tem alegria, está perdendo a herança. Se a pessoa não tem paz, não tem descanso, está
perdendo a herança, não está desfrutando. Se não está desfrutando, significa que está perdido dentro da casa do pai. A herança está à disposição, mas não usufrui. Multiplicar, sabe? Multiplicar significa o seguinte: tudo que põe na sua mão, multiplica. Põe dinheiro, multiplica. Põe uma célula, multiplica. Põe uma igreja, multiplica. Põe para liderar uma célula, ela multiplica. Põe para discipular, multiplica discípulos. Ou seja, você é um multiplicador. Isso faz parte da herança. Se isso não está acontecendo, eu quero te falar, em nome de Jesus, acorda. Existe uma herança e alguém está levando sua herança. Eu vou te falar quem está levando sua herança. Não é o irmão do lado, não. É o diabo. É o diabo. Sabe, deixa eu te falar uma coisa. Não negocie com o diabo a sua herança. Em nome de Jesus Cristo. Não faça isso. Não aceite o diabo roubar aquilo que é seu. Aprenda com Moisés, fala para o diabo: nenhuma unha vai ficar para você, o que é meu e eu vou desfrutar. Então deixa eu te falar uma coisa, você precisa recuperar a herança. Se você não está desfrutando dela, você precisa recuperá-la. Você precisa desfrutar dela, você precisa tomar posse dela em nome de Jesus. E como que é que aconteceu para que o filho pródigo recuperasse a sua herança e o filho mais velho também desfrutasse da herança? O filho pródigo, como que foi que ele recuperou a herança? Quando ele caiu em si. O que é cair em si? Essa expressão bíblica, cair em si, significa o seguinte: chegou um momento que os olhos deles se abriu. E ele falou assim: peraí, a casa do meu pai é melhor, a casa do meu pai é diferente. E ele estava vendo o que é que ele estava acontecendo com ele, ou seja, ele percebeu que a vida que ele estava vivendo era pior do que a vida que Deus estava propondo, da vida que ele tinha dentro da casa do pai. Ele percebeu, e chama-se cair em si. O que é que fez ele cair em si? Necessidade, infelizmente. Necessidade. A pressão da necessidade estava passando fome. Quando ele estava desejando comer comida de porco, ele caiu em si e falou: peraí, tem alguma coisa errada na minha vida. Deixa eu te falar uma coisa, você não precisa passar a experiência do filho pródigo. Você pode aprender com o que Jesus escreveu. Então veja, Jesus falou isso para você não passar o que o filho pródigo passou. Jesus escreveu isso para você cair em si antes. Sabe, tem pessoas, quando Deus fala, por isso que a gente ora por revelação. Quando Deus fala, você precisa ter a revelação do Senhor, aprender com o Senhor, abraçar aquilo. Porque se isso não acontecer, vão ser as experiências que vão produzir isso na sua vida. Vão ser as necessidades que vão produzir isso na sua vida. Em nome de Jesus, você não precisa passar por necessidade. Basta que você creia no que está escrito na palavra de Deus. Basta que você veja o que está acontecendo. Você não precisa passar pela necessidade como o filho pródigo passou. Ele foi se degringolando, ele foi negociando com o diabo, pegou a herança dele, gastou como o diabo queria que ele gastasse. Aí veio fome, aí agora está passando fome. Aí aceitou coisas que ele não podia aceitar na vida dele, fazer coisas que ele não podia fazer, que era muita humilhação, era o fundo do poço, pois ele fez. Lá no fundo do poço ele descobriu, ou seja, ele foi premido pelas circunstâncias, ele foi premido pelas necessidades, aí caiu em si. Quando ele caiu em si, quando isso aconteceu, ele volta para a casa do pai. E a vida dele muda completamente. E aí sim ele desfruta da herança, da forma correta. Porque agora ele está me enxergando a coisa certa. Sabe, irmãos, nós estamos num tempo de provação muito grande, de muita dificuldade, de muito deserto. E eu espero, em nome de Jesus, que nesse deserto você desfrute da sua herança e da graça divina que está à sua disposição. Ao invés de ser massacrado por essas provações, você vai tirar proveito delas. Mas isso precisa ter uma visão correta. Isso não pode ser cego. Eu não posso estar olhando só à minha volta. Então, deixa eu te falar uma coisa. Não seja premido pelas necessidades. Olhe para o Senhor. Não precisa de você passar isso. Aprenda com o que está escrito. Mas veja, não foi só ele que aconteceu isso. O filho mais velho também recuperou e tudo. O que aconteceu com o filho mais velho para ele poder enxergar, porque ele estava perdido dentro da casa do pai? O que aconteceu com o filho mais velho é que ele teve um encontro com o pai. Sabe, ele conversou com o pai. Ele teve um momento de intimidade com o pai. Ele abriu o seu coração para o pai. E a hora que isso aconteceu, aí o pai
conseguiu trazer revelação para ele da herança e ele passou a desfrutar. Veja bem, o pai tinha um filho, olhava o filho, sabia que o filho tinha uma ideia errada do próprio pai. O filho pensava, o pai é um empresário, é um dono, é um chefe. Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso servir para que ele me dê alguma coisa. Não funciona assim no reino de Deus. Muitas pessoas estão dentro da casa de Deus e não têm intimidade nenhuma com Jesus. Não separam um tempo com o Senhor para ele poder entender, para ele poder enxergar, para ele ter revelação. Certa vez Jesus perguntou, o que vocês dizem que eu sou? E Pedro levantou e falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o que Jesus falou? Bem-aventurado é, Simão Barjonas, porque não foi carne que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Ou seja, você precisa ter revelação, mesmo dentro da casa do Pai, e essa revelação você tem com o encontro com o Senhor, com intimidade com o Senhor. O outro caiu em si pelas dificuldades e necessidades extremas pelas quais ele passou. Outro não, ele caiu em si tendo uma intimidade, um tempo de solitude com o Senhor. Aí a revelação veio, aí ele aprendeu. Então o seu tempo com Deus é importantíssimo. Ou você vai abrir os olhos por necessidade, ou com o tempo com Deus. Eu, em nome de Jesus, te falo, vai para o seu tempo com Deus, vai para uma intimidade para que o Senhor possa abrir os seus olhos. Agora olha o que aconteceu. Abertos os olhos do filho pródigo e abertos os olhos do filho mais velho, as coisas mudaram na vida de ambos. O filho pródigo, quando os seus olhos se abriram e ele voltou para a casa do pai, ele não recebeu acusação, nem culpa, nem foi rechaçado ou excluído. Não foi. O que aconteceu foi o quê? O pai mandou colocar a melhor roupa nele. Sabe o que melhor roupa significa? Que ele foi vestido com dignidade. Ele tinha perdido a dignidade dele lá no mundo. Perdeu, mas agora recuperou a dignidade. O pai mandou pôr também um anel no dedo, ou seja, autoridade. Então agora ele era um homem digno e com autoridade, com poder fluindo na vida dele. Mas mais, mandou colocar uma sandália no pé. Sabe o que é uma sandália no seu pé? É proteção. É proteção para a sua vida, para você andar sem se machucar, para você poder andar sem nenhum problema. Então veja, ele recebeu dignidade, ele recebeu autoridade, poder, ele recebeu proteção, e aí fizeram o quê? Traz o novilho cevado e vamos ter comunhão. Vamos estar juntos, vamos nos conectar. Recebeu tudo isso porque abriram-se os seus olhos e ele voltou para a casa do pai. Ele chegou diante do pai e disse o quê? Eu era cego, eu era perdido. E o pai falou, esse filho meu estava perdido, foi achado, vamos nos alegrar, que maravilha. Sabe, quando isso acontece, então o que é que você recebe? Veja, essa dignidade, essa autoridade, essa proteção e essa comunhão é uma coisa fora. Então quando os seus olhos se abrem e você deixa de ser perdido, a sua vida fora muda completamente. Porque a roupa era os outros viam, o anel os outros viam, a sandália os outros viam, e a festa todo mundo estava envolvido. Ou seja, é algo que tem a ver com a sua vida fora. É quando sua empresa prospera, é quando seu emprego vai bem, quando seu casamento funciona, quando as pessoas olham e falam, nossa, que grande testemunho, nossa, que bênção, é uma coisa fora, a herança fora. Mas o filho mais velho recebeu uma outra herança. E qual foi a outra herança? O pai chegou para ele e falou o quê? Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que eu tenho é teu. Agora já é uma coisa dentro. Tinha a ver com intimidade com o pai. Então quando você abre os seus olhos, então você deixa de ser inativo para com Deus. Você tem um relacionamento profundo, uma conexão, uma intimidade. Isso acontece na sua vida. Você entende quem é você. Você entende a sua identidade. Você tem uma conexão com Deus. Você entende, eu sou filho de Deus. Eu não sou um trabalhador para Deus. Eu sou um filho de Deus. Isso tem a ver com intimidade, isso tem a ver aqui dentro, com a forma de você enxergar. Ele falou, você está sempre comigo, ou seja, nós estamos juntos, nós temos o mesmo espírito, nós estamos conectados. Isso é uma coisa aqui dentro. Ele falou, e tudo que eu tenho é teu, você entendeu? Isso é herança dentro. Então eu vou te falar uma coisa, quando seus olhos se abrem, a herança dentro se estabelece e a herança fora se estabelece. Você é um vencedor dentro e você é um vencedor fora. As pessoas veem que você é um vencedor, mas você dentro sente que é um vencedor. Isso por quê? Porque os olhos foram abertos. Então isso aconteceu o quê? Deixou de ser inativo no tocante a Deus e deixou de ser infrutuoso para fora. Você entende isso?
Sabe, eu quero te falar, hoje é dia dos seus olhos se abrirem. Hoje é dia de você desfrutar da herança. Então deixa eu te falar uma coisa, não aceite viver menos do que a herança que Deus te deu. Não negocie com o diabo de forma alguma, como eu já falei. Não negocie. Ou aquilo que é seu, seja algo fora, seja algo dentro, mas não viva sem a herança divina. E como que é que eu conquisto a herança? Abrindo meus olhos, deixando de ser perdido, caindo em si e tendo experiência com o Pai. Deus te chamou para isso. E eu espero, em nome de Jesus Cristo, você não viva mais nem um minuto sem desfrutar da herança do céu. Sabe por quê? Porque é devido, é legítimo. Isso custou caro para Jesus Cristo. Então desfrute, porque Jesus conquistou isso na cruz. Use os exemplos dos homens de Deus, das mulheres de Deus. Nenhuma unha vai ficar da minha herança. Eu vou desfrutar de tudo. Eu te desafio a viver isso. É tempo disso. É tempo de desfrutar da herança. Não é tempo de perder a herança. Não é tempo de não desfrutar da herança. A herança é sua, ela é minha por direito. E nós vamos desfrutar em nome de Jesus Cristo. Amém? O que você vai fazer com essa palavra? Você aceita essa palavra? Você aceita esse desafio? Olha a sua vida. Vê onde é que está faltando a herança. Vamos buscar, vamos orar, vamos enfrentar. E vamos conquistar, e vamos desfrutar dessa herança em nome de Jesus. Amém, querido? Se você quer desfrutar, fica de pé onde você está, que eu quero orar por você agora. E quero te abençoar em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos. Põe suas mãos assim, você vai receber muito de Deus agora. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu quero abençoar com a revelação, quero ordenar que toda cegueira caia por terra em nome de Jesus Cristo. Senhor, que essas pessoas perdidas, que perderam a herança do Senhor, que está feita para elas, sejam achadas agora. Que haja uma revelação, que caiam em si, que tenham uma experiência com o Senhor agora. E tomem posse, se posicionem para receber, para desfrutar da herança do Senhor, em nome de Jesus. Nenhuma unha vai ficar para o diabo, porque é nosso por direito. É porque o Senhor nos ama. É porque custou caro ao Senhor. E nós vamos desfrutar em nome de Jesus. Por isso receba a visão de Deus. Receba a visão do Senhor. Sai cegueira do inferno em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Receba a visão do Todo-Poderoso. Receba a visão do Pai amoroso. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém, queridos? Então vamos desfrutar da herança que Jesus conquistou para nós. Não deixe nada fora, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe.